Então, vamos lá. Vamos começar. Então, começou a gravar de novo, e aí vamos ter 2 arquivos de gravação. Tá? No slide da última aula, ficaram 2 exercícios aqui, tá vendo? São 1, 2. Esses 2 eu deixei para a gente utilizar eles no MD Solids, tá? Então, aqui, ó, exercícios utilizando o MD Solids. Eu não vou pôr no modo de apresentação, porque a gente vai ficar intercalando entre a apresentação e o MD Solids. Então, o que a gente viu na unidade 4.2? A gente viu 3 teorias. A teoria da tensão normal máxima, onde a tensão 1, se for maior do que a tensão Y, falha, e a tensão 2, se for maior do que a tensão Y, que é a tensão de escoamento do material, também falha. Então, é a comparação. 200 é maior que 250? Não, então não falha. 300 é maior que 250? Então falha. Falha ou não falha. Tresca, eu já tenho uma condição aqui diferente. Ó. Primeiro eu tenho que comparar se a tensão 1 e 2 tem o mesmo sinal? Tem. Então, o módulo da tensão 1, se for maior do que a tensão de escoamento, falha. O módulo da tensão 2, se for maior do que o escoamento, falha. Se for sinal distinto, faz o módulo de 1 menos o 2. Se for maior do que y, falha. E vomices essa fórmula. Eu calculo a tensão principal 1 e 2. Depois eu tiro a raiz. Se for maior, se esse valor que a gente encontrou for maior do que a tensão de escoamento, falha. Tá, e como é que eu vou fazer isso lá no MD Solids? É isso que a gente vai ver agora. Vamos pegar um exemplo aqui. Deixa eu só anotar os valores. Anotar aqui. Está até fácil. Então, primeiro tensão em X é menos 20. Tensão em Y é mais 90. E tensão de cisalhamento, 60, beleza? Então, vamos lá no MD Solids. O que eu tenho aqui no MD Solids? Olha só, naquela aula que a gente fez sobre coluna, eu apresentei basicamente o MD Solids para vocês. Então, a gente tem os problemas de livraria aqui, que são da resistência 1. Treliças também, resistência 1. Indentação axial, resistência 1. Torção, resistência 1. Determinação de vigas, de momento fletor, esforço cortante, resistência 2, dá para a gente utilizar. Só que lá na aula 2 a gente utilizou o F2 ainda lá na faculdade, né, quando a aula ainda era presencial. Flexão é resistência avançada, mas eu acho do jeito que ele utiliza aqui no MD Solids. Eu não gosto muito de utilizar, mas dá para utilizar. Propriedade das seções, que seria o momento de inércia que a gente viu lá na unidade 1. Círculo de Mohr, colunas que a gente viu também, né? Na última aula que a gente utilizou o MD Solids. Mas hoje o que a gente vai utilizar é o círculo de Mohr, ok? Então, o que a gente faz? A gente vem aqui, clica no círculo de Mohr, e aí ele abre uma outra tela. Nessa tela, o que ele dá? Ele pede 3 tensões, né? Que são as 3 tensões. A tensão normal em X, normal em Y, normal em Z. Nota que aqui ó, ele dá plano de tensões, plano de deformações, deformação por roseta, que é um tipo específico de medição de deformação, e os momentos de inércia, tá? Primeira coisa que é importante aqui, a gente colocar a unidade. O MD Solids, como ele foi desenvolvido por uma universidade americana, ele sempre deixa os padrões de unidade nos padrões americanos. Então, a primeira coisa que eu venho aqui, ponho para megapascal. No exercício lá, o que ele falou? Quanto que era a tensão em X? A tensão em X era 20 de compressão. Quanto que era a tensão em Y? Era 90 de tração. E a tensão de cisalhamento
60. 60 positivo, tá? Então, olha só, vocês vão ver que quando eu der o compute, vai aparecer mais uma opção, compute. Opa, apareceu uma opção, failure theories. Então, vai habilitar a gente a entender as falhas, as teorias de falha, tá? Então, primeira coisa, ele calcula aqui, ó, tá vendo? Esse cálculo que a gente estava fazendo, a gente calculava a tensão média e a tensão de cisalhamento máxima, 35, e 81 e 39. Ele já deu aqui, ó. O que é o 116,39? É o 35 mais 81 e 39. Vai dar 116,39. E se eu fizer 35 menos 81 e 39, eu vou ter o menos 46 e 39. Até aí, beleza? Gente, todo mundo está me escutando até aí, ok? Gente, tem alguém me escutando? Ok, tem sim, eu estou escutando, Tiago. Não, beleza, é só para... Então, beleza. Então, aqui ele calculou, aquele cálculo que a gente vinha fazendo, ou seja, eu quero achar a tensão principal, venho aqui e utilizo o MD-Solids. Eu sei a fórmula, eu posso pegar a fórmula e pôr no Excel e calcular, eu posso calcular na mão, posso calcular na calculadora, mas o MD-Solids eu consigo calcular. O que eu preciso fazer para não errar? Eu preciso saber se é tração e compressão e colocar aqui correto, tração e compressão, tá? Vamos lá na teoria de falha. Então, as teorias de falha, aqui, ó, tá vendo que tem ductile materials e tem, dentro de ductile materials, que são materiais dúcteis, tem tresca e tem vomices. Dentro de materiais duros, brittle materials, que seriam materiais frágeis, traduzir errado, né? Não é material duro, é material frágil. Materials, material frágil. Tem Rankine. Nesse caso aqui, o Rankine, ele serve, nessa opção aqui, do jeito que ele está, ele serve tanto para dúctil quanto para frágeis. E aquele critério lá de Coulomb-Moore, aquele critério de Coulomb-Moore que a gente viu agora há pouco, ele está aqui. Então tá. Naquele primeiro exemplo que eu dei aqui, ó, menos 20, 90 e 60. Se a gente fizer pelo critério de Rankine, considerando uma tensão de escoamento de 250, olha só, ele não falha. O que ele deu? Ele deu uma tensão principal 1 de 116, ele deu uma tensão principal 2 de menos 46. E aí o Rankine fala que eu tenho que comparar a tensão 1 com a tensão de escoamento e a tensão 2 com a tensão de escoamento. Se eu dividir 250 por 116,39, eu vou achar 2,15. Então, o meu fator de segurança é 2,15 para a teoria de Rankine. Ok? Passar para a tresca, ainda assim, estou com uma segurança boa. Eu estou com 116 e menos 46, são sinais o quê? Distintos. Então, o módulo de 116 menos 46 vai dar 116 menos 46. Então, dá 116 mais 46, 162. 250 dividido por 162 vai dar 1,53. Gente, todo mundo está conseguindo me escutar bem? Aqui está falando que a internet está com uma qualidade ruim. Só para eu saber. Tá legal? Eu Tá estou, para Tiago. ouvir bem? Oi? Você está escutando Eu bem? estou te ouvindo bem. Não, beleza. Se tiver ruim, você me fala. E aí, se eu dividir esse 162, 250 por 162, eu tenho o fator de segurança 1,56. 1,55.
Se eu fizer por Vomices, vai dar... aqui ele não dá aquele cálculo da tensão, daria... Mas eu tenho ele calculado aqui. Por Vomices, daria 145. Então, seria 250 dividido por 145, daria o fator de segurança de 1,72. Ok? Então, ele não falha por nenhum dos três métodos, considerando aí um material dúctil. Aqui eu fiz a conta. Esse material, só para lembrar, ele está lá no AVA, unidade 4, seção 2, seção 3, tá? Depois o segundo, mesma coisa. O que eu tenho que fazer? Agora tensão em X é 6 positivo, tensão em Y é 30 positivo e tensão em Z é 9 negativo. Então tem que ir lá, voltar lá, né? Dar um back aqui e voltar e calcular de novo. X é 6 de tração, então tem que tomar cuidado para não deixar menos 6, por exemplo. 30 de tração, aqui já está certo. E 9 negativo. Então aqui eu tenho que mudar. Eu mudei no cisalhamento e na tensão normal de X. Fui lá e calculei. Ele deu tensão principal 1,3, tensão principal 1,33, desculpa. Tensão principal 2,3. Então quer dizer que os dois sinais são positivos, né? Então já é indicativo aí na hora de calcular por Tresca. E aí nós vamos lá. Eu falei aqui, ó, que a tensão de escoamento é 170. Então eu tenho que vir aqui e mudar para 170. Então, olha só, ele estava com um fator de segurança de quase 8. Na hora que eu mudar, ele vai cair para 5,3. Por Rankine, eu tenho 170, que é o último valor antes dele se romper. E o máximo é 33, então quer dizer que eu estou com um fator de segurança bem elevado, 5,15. Por Tresca, vai dar também 5,15, porque os dois têm mesmo sinal. Então, quando eles têm o mesmo sinal, vai ser a mesma condição de Rankine. E por Vomices vai dar 5,37. Se a gente fizesse o cálculo de Vomices, a tensão principal daria 31,6. Então, 170 dividido por 31,6 daria 5,38. Gente, alguma dúvida até aqui? Deu para entender bem como funciona a ideia, o ambiente do MD Solids? Deu, Thiago. Ok. Então, Leila, se você puder depois instalar ele no seu computador, você vai ver que dá para ir mudando aqui, utilizando diferentes exercícios e calculando aqui e mudando condições. E se eu aumentar? E se eu diminuir aqui? Eu mudei o meu material e agora o meu material ele tem apenas 110 megapascal de tensão última. Então tá. E se eu for diminuindo, né, 80, ou seja, eu estou barateando o meu material, estou utilizando um material mais barato, já que a minha tensão está baixa. E aí você vai até uma tensão, o fator de segurança do meu projeto ele é 2,5, não pode ser menor do que 2,5. Então, eu posso utilizar um material que tenha uma tensão última de 80 megapascal. Talvez eu não precise utilizar um aço com uma liga especial, um aço muito caro. Posso utilizar um aço um pouco mais barato, tá? Então, eu consigo ir brincando aqui até chegar na condição que atende o meu projeto. Vamos fazer o último aqui de dúctil e a gente faz um para frágil. Então, aqui, deixa eu pegar para anotar aqui. Menos 80, 80 de compressão, 50 de tração,
e 25 de cisalhamento com a tensão de escoamento de 130. Então, vou fazer aqui, 80 é compressão, então tem que tomar cuidado para mudar. Tensão normal de cisalhamento de Y, 50 de tração, e aqui é 25 negativo. Quando eu calculo, ele já calcula para mim aqui, ó, as principais. Principal 1, 54, 64. Principal 2, menos 84, 64. Então, os dois têm sinais distintos. Isso aí faz a diferença lá na condição de tresca. E aí eu tenho que vir aqui e o meu material tem 130. Olha só, estava com 80, né, que eu tinha deixado o último exercício, e estava vermelho, não é isso? Então, sempre que ficar vermelho, quer dizer que falha. Mas olha só, aqui o nosso material, para von Mises, ele tem um fator de segurança de 1,07. E aí, vocês deixariam esse material num projeto de vocês? Ou vocês aumentariam esse fator de segurança? Para o meu determinado projeto, eu quero um fator de segurança de 2, para que eu possa ter uma garantia maior de que o material não vai quebrar. Então, eu acho que 1,06 seria um valor muito ruim, tá? Eu aumentaria esse fator de segurança. Como que eu faço para aumentar o fator de segurança? Ou eu aumento a minha tensão última do material, ou eu diminuo a carga que o material está recebendo, porque muitas das vezes eu não posso fazer isso, porque ela é aquela carga que o material vai receber, ou eu aumento a área do material, porque tensão é força sobre a área, então se eu aumentar a área, eu diminuo a tensão. Por Rankine, eu tenho até um fator de segurança um pouco melhor, 1,53, e por Tresca ele falha. Por que por Tresca ele falha? Porque é 54 menos 84 vai dar maior, né? 54 mais 84 vai dar... Peraí. 54 mais 84 vai dar 139,3. Então, 139 é maior do que 30, beleza? Então, dá para a gente utilizar e saber como utilizar, colocando os dados de entrada corretos, a gente vai encontrar os mesmos valores que a gente calcula e que a gente fez todos os exercícios dentro de sala. Vou pegar naquela outra apresentação só para a gente fechar, antes da gente começar a fazer uma revisão, o material dúctil, material frágil. Na aula de material frágil, ficaram faltando 2 exercícios, tá? E a gente calcularia eles aqui por Coulomb-Moore, tá? No caso aqui do MD Solids, ele não dá a opção de calcular pela maior deformação linear, mas por Coulomb-Moore de bom tamanho. Então, ele deu aqui 150, tensão última de tração, 270 de compressão. 65, deixa eu ver se eu anotei esse aqui. 65, tensão em X. 110, negativo de Y. E 45 de cisalhamento, tá? Problema não, vamos fazer ele aqui. Então, vamos lá no MD Solids. Opa! 65, tração. 110, compressão. 45, positivo. E vou dar um compute. Aí eu tive uma tensão principal 1 de 75 e uma tensão principal 2 de menos 120. Quando eu faço aqui, ó, tá vendo que ele me pede a tensão de compressão e a tensão de tração? Compressão 150, não, compressão
tração 150 e compressão 270. Então, aqui é 270 e aqui é 150. Aí ele fez lá, olha só, o gráfico de Coulomb-Moore, ele faz aquela conta, tensão de tração dividido pela tensão última de tração, tensão principal 1 dividido pela última de tração, menos tensão principal 2 dividido pela última de tração, igual a 1. Se for maior do que 1, falha, e menor do que 1, não falha. Então, nesse caso aqui, ele deu menor do que 1, porque ele não falha. Ele deve dar um 0,99, dá um valor bem alto, tá? 0,98, porque ele está quase encostando aqui. Se eu diminuísse essa tensão aqui, ó, 250, o que ia acontecer? Na verdade, eu tenho que diminuir, 270, eu tenho que diminuir a tensão aqui, ó. Diminuir a tensão última de tração. Não, desculpa, aumentar, né? 130, 170. Quanto mais eu aumento, mais para dentro da área da figura azul ele fica. E aqui, se eu aumentasse também, ele ia cada vez mais para o centro, ok? Vamos pegar o último exemplo aqui, só que agora é 650 e 250, então compressão 650, tração 250. Vou deixar o compute só para ele salvar aqui. E aqui eu tenho mais 120, 120 de tração, 80 de compressão e 50 de tensão de cisalhamento. Aqui é 650 e 250. Olha só, ele deu bem dentro, né? Então quer dizer que eu vou ter aí um fator de segurança bom, com uma chance pequena de falha, tá? Então essa seria um resultado bom para o material não falhar, ok? Gente, alguma dúvida aqui no MD Solids? Eu acho que, assim, o mais que dá para a gente ver é isso. No mais, vocês têm que instalar na casa de vocês e utilizando, pegando exercícios que eu já dei da última parcial, né, da parcial 5, né, da parcial 4, eu acho que tem alguns exercícios, da parcial 5, e poder entender como que ele funciona, ok? Tranquilo até aí? Gente, conseguiram entender essa parte aí? Ficou alguma dúvida do MD Solids? Não. Acho que essa parte da matéria é mais fácil, né, Thiago? Fácil assim, mais fácil de entender. Mais... A gente começa com a parte mais difícil, né, Leila? Isso. Deixa eu só um minuto. Só pegar uma caneta aqui. Então, Leila, acabou que assim, a gente acabou vendo a matéria toda, né? Graças a Deus, deu tempo. Então, agora, o que a gente tem? A gente tem aí uns 50 minutos para a gente iniciar uma revisão. Todo mundo que está aí pode falar, né? Por favor, mais de uma pessoa fale. Nós vamos fazer hoje o restante da aula agora, uma revisão. E a aula da semana que vem também uma revisão. Dentro de todo o material que a gente viu, unidade 1. Unidade 1, a gente viu momento de inércia, depois a gente viu diagrama de momento fletor e diagrama de esforço cortante, então foi a nossa unidade 1. A unidade 2, flexão e flexão composta. A unidade 3, coluna e a parte de tensão, carga crítica, né, para compressão. E a unidade 4, a gente viu os critérios de falha.
critério de materiais dúcteis, critério de materiais frágeis. Dentro de todo esse material, o que vocês acham que é mais importante para a gente estar fazendo uma revisão? Pode comentar aí, gente. Ô, Tiago, para mim, a última aula dessa de semana passada, eu não assisti, mas deu para pegar pelo vídeo, mas a última aula, anterior à de semana passada. Você fala quando a gente falou da carga crítica. Isso. Então, estão falando aí de coluna, de carga crítica de coluna, que seria a parte de compressão da matéria. Isso. Tá, unidade 3. 3. Isso. Na verdade, a gente deu mais foco na 3.2 e 3.3, tá? Mais alguém quer fazer algum comentário? Porque, assim, na semana que vem eu vou dividir. Mas é lógico, se a Leila está querendo rever mais carga crítica, eu vou colocar mais exercícios de carga crítica. Bom, para mim essa parte, né? Entre os meninos aí. Marcos, comenta aí. Tayane, Wellington, Eliseu, Grêmio. Pode ser de carga crítica mesmo, Tiago. Carga crítica? Também não vi. Isso. Acho que vai ficar melhor. Tá. Diagrama de momento fletor e diagrama de esforço cortante é tranquilo? Tranquilo. Ok. Na verdade, a maioria das minhas turmas tem dificuldade no diagrama de momento fletor e cortante, mas se para vocês está tranquilo, ótimo. Ok, então, eu vou pegar aqui a aula de carga crítica, vamos fazer uma revisãozinha com alguns exercícios hoje. Semana que vem eu vou trazer exercícios diferentes do que a gente viu, para não ser muito repeteco do que a gente já viu. E vou colocar, vamos dizer assim, mais exercícios de carga crítica, mas também vou colocar exercícios de flexão e exercícios de critério de falha, tá? Então, vou tentar dividir, mas deixar um tempo maior para a unidade 3. Então, só um minuto, que eu vou abrir a outra aula. Não era você. Vamos lá. Foi aula 7, aula 8, aula 9. Depois de flexão assimétrica, né? Então, aula 9. Tá. Então, vou pegar a aula 10, tá? A aula 9 é estabilidade elástica, a gente fala mais de estabilidade, não tem tanta conta, assim, tem a conta simples, né, do 4K sobre L ou 6K sobre L, mas é uma ideia inicial de estabilidade, e o ponto que eu acho que é mais importante é quando a gente chega na carga crítica de Euler. Então, eu vou dar um foco maior para vocês aqui nela. Estão vendo minha tela? Estão, né? Eu estou. Tá. Então, essa aula foi a nossa aula 10, umas 3 aulas atrás, umas 2 ou 3 aulas atrás. Só um minuto. Vamos lá. Então, nessa aula, a gente fez numa aula só a seção 3.2 e a seção 3.3. As fórmulas são bem parecidas, né? A diferença é que na 3.2 nós estamos falando apenas de condição elástica, e na 3.3 tem condição elástica e plástica, tem as duas condições. A gente pensa em barra, em flambagem, a gente está pensando em coluna, a diferença da seção 4.1 para a seção 4.2
é que na 4.1 a gente quer ter uma ideia de estabilidade, então a gente faz um modelo matemático simplificado, onde a gente considera que boa parte da nossa coluna tem uma mola fictícia, o que não condiz com a realidade de uma coluna. Então, a gente sai de uma coluna idealizada, entra numa coluna real, com dados de modo de elasticidade, com dados de momento de inércia, para poder calcular a carga crítica. Para calcular a carga crítica, a gente faz um desenvolvimento matemático, né? Esse desenvolvimento matemático ele parte da premissa que o momento fletor, que é aquele que a gente calcula lá ou pelo método da área, ou pelo método das seções, que é o que eu prefiro. Mas esse momento que a gente calcula, que é o momento fletor, ele é igual ao ao modo de elasticidade vezes o momento de inércia, vezes a derivada ao quadrado da deflexão, dividido pela derivada dx ao quadrado. Então, isso daqui dá uma derivada de segunda ordem. Essa derivada de segunda ordem, a gente modifica ela um pouquinho para chegar nessa condição aqui. E essa condição vai ter um resultado que eu falei lá na aula, de uma equação de segunda ordem, uma equação diferencial de segunda ordem, que vão ter dois resultados, e esses resultados, eles implicam para a gente chegar na fórmula da carga crítica de Euler. Espera aí, meu mouse sumiu. Aqui. Carga crítica de Euler, que é n ao quadrado, pi ao quadrado, é I sobre L ao quadrado. Todos os exemplos que a gente vai utilizar aqui, ó, o nosso n sempre vai ser 1. Então, a gente pode quase esquecer esse n. Quando que ele não vai ser 1? Quando eu tiver mais de uma deflexão. Então, n é o número de deflexões. Ó, aqui eu tenho duas deflexões, 2 elevado ao quadrado, 4. 3 deflexões, uma deflexão, 2 deflexões, 3 deflexões, 9. Tá? Mas vamos considerar aí que a gente está trabalhando praticamente com uma deflexão. O n igual a 1. Ok, essa equação foi desenvolvida para colunas biarticuladas. O que é uma coluna biarticulada? É uma coluna que tem articulação embaixo e aí tem uma articulação em cima. Ou biapoiadas, né? Então, ela está apoiada embaixo, ela está apoiada em cima. Para os outros tipos de vinculações, se eu tiver engaste livre, apoiado e livre, eu vou ter que utilizar um artifício que a gente chama de comprimento efetivo, tá? E aí o meu comprimento vai ser um número vezes o comprimento efetivo. Então, olha só, se eu tenho uma barra biarticulada ou biapoiada, que é o caso, que foi o primeiro caso que a gente colocou a fórmula, o comprimento é o comprimento efetivo. E aí a minha carga crítica fica π ao quadrado vezes E vezes I dividido por L ao quadrado. Se eu tenho uma extremidade engastada, ou seja, imagina uma coluna onde no chão ela está engastada, mas em cima só tem um peso sobre ela, o meu comprimento efetivo vale 2 vezes o meu comprimento. Então, aqui, ó, no LE ao quadrado, vai ser 2 vezes L ao quadrado, tá? Se ela for biengastada, LE é meio de L, e se ela for uma extremidade engastada e uma articulada, LE é 0,7 vezes L. Eu pego esse LE e coloco ele aqui na fórmula. Então, vai dar 0,7 vezes L ao quadrado. Ok? Aqui, basicamente, é um resumo geral, né, do que a gente viu. A carga crítica é I vezes π sobre L ao quadrado, que é conhecido como carga crítica de Euler, onde L é o comprimento, I é o menor momento da seção transversal, E é o modo de elasticidade, P é a carga crítica. Espera aí que tem alguém chegando.
o Alisson. Eu posso colocar a carga crítica em função, eu só achei a tensão crítica, né? Tensão crítica é carga crítica sobre a área. E aí, quando eu faço a tensão crítica, eu posso utilizar o raio de geração, que o raio de geração é a raiz do momento de inércia sobre a área, para chegar nessa condição aqui do lambda. O lambda, que é a definição do índice de esbeltez, é L sobre R, onde o R é o raio de geração. E a tensão crítica é π ao quadrado vezes E dividido pelo lambda ao quadrado. Mas o que vai me importar são essas três fórmulas. Ou seja, a minha carga crítica é π ao quadrado é I sobre L ao quadrado. O meu índice de esbeltez é L sobre o raio de geração. E eu posso calcular a minha carga crítica em função do lambda. Mas o que é mais fácil? Eu calcular por essa fórmula aqui embaixo, por essa fórmula. Peraí. Por essa fórmula ou pela fórmula de cima. Eu acho a fórmula de cima mais fácil. Por quê? Primeiro, porque eu não tenho que calcular. Primeiro, porque eu não tenho que calcular o lambda. E segundo, porque eu não tenho que calcular o lambda, eu não tenho que calcular o momento de inércia. Desculpa, eu não tenho que me preocupar em calcular a área. Porque o momento de inércia eu já vou calcular aqui. Mas eu não preciso calcular a área. Então, eu cálculo a menos. Quem quer calcular, pode calcular, não tem problema. Mas eu acho, por essa conta daqui, um pouco mais fácil. Aí a gente fez lá na aula esse exercício, eu acho ele sempre bom, porque ele dá uma ideia simples de como realizar a conta, né? Eu acho que ela não está resolvida aqui. Então, a gente tem o modo de velocidade 70 gigapascal, foi dado o raio de 0,45 e o raio interno de 0,40. O momento de inércia é πr a quarta sobre 4 do raio externo menos o raio interno. Então, é π, diâmetro 0,045 menos 0,040, dividido por 4, vou achar o momento de inércia. A fórmula da carga crítica é π ao quadrado é I sobre L ao quadrado. Π ao quadrado vezes 70 gigapascal, que foi dado no slide anterior, vezes o momento de inércia dividido por L ao quadrado. O comprimento é 4 e o 1,5 aqui é o fator de segurança. Eu disse aqui que eu queria um fator de 1,5 de segurança. Então, essa conta vai dar 34,83 kN. Eu poderia dar a carga crítica e pedir o comprimento também. Ou seja, se eu tiver uma carga crítica de 50 kN, qual é o comprimento mínimo que essa minha coluna tem que ter para que esse material não falhe, tá? Depois, uma questão teórica, depois uma outra questão de conta. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem que tomar cuidado que a conta, eu vou utilizar o I de Y, e essa conta aqui ela é legal, porque eu comparei a condição biengastada ou biarticulada com a condição engastada articulada, com a condição biarticulada, com a condição engastada apoiada. Então, a carga crítica vai ser... O que eu fiz aqui? Ó? π ao quadrado vezes E, vezes I, dividido por LE ao quadrado. Eu deixei tudo em função de LE. Por quê? O π é um número, o E, que é o modo de velocidade, foi dado 200 vezes 10 a nona, e o momento de inércia foi dado 82 centímetros a quarta, ou 82 vezes 10 a menos 8 metros a quarta. E aí ficou tudo em função do LE. O LE para a condição de biengastada é meio de L. Então, eu vou lá e coloco. O L é 2, meio vezes 2 é 1, então o valor vai dar 1.618
quilonewtons. Para a condição engastada articulada, o LE é 0,7. Então, você vê que aqui é só mudar o divisor, tá? 0,7 vezes 2 ao quadrado, deu 825. Para a condição biarticulada, LE é igual a L, 404. Para a condição engastada apoiada, LE é igual a 2L, deu 101,16. Até aí, tranquilo? Tranquilo, Thiago. Então, o que você vê? Você vê que tem uma fórmula. Basicamente, nós estamos utilizando uma fórmula, que é essa fórmula daqui, e a única variante que tem, é esse L aqui, que pode ser LE é igual a L, LE é igual a meio L, que está aqui, né? Deixa eu voltar. Que é essa variável aqui, o meu L, o meu LE pode ser L, pode ser 2L, pode ser meio L, ou vai ser 0,7L. Essa é a única variação que tem dentro da fórmula da carga crítica de Euler, tá? Professor, mas essa variação já é prefixada já? Ela é para cada condição. Então, no exercício, você tem que saber. A minha coluna ela é biarticulada, ela é biengastada, ela é uma extremidade engastada e a outra articulada, ou ela é uma engastada e outra livre? Eu preciso saber dessa condição, tá? Para poder calcular. Entendi. Beleza? E aí depois é utilizar o cálculo dentro dos dados que foram dados. Ó, aqui foi dado biarticulado. Então, como ele é biarticulado, o LE vale 1. Se ele fosse... Aí eu teria que ver, né? Ah, é biapoiado. Ah, biapoiado, LE é 0,7. Tá. Vou lá e faço a conta. O estado plástico, né? Que é esse caso aqui. Ou seja, eu comecei a tracionar esse material, ele foi tracionando, até que ele chegou no regime plástico, tá? Como que eu vou fazer, então? Eu vou pegar um exemplo aqui. Pode ser do módulo tangente. Então, o módulo tangente, olha só, continua sendo a fórmula da carga crítica desenvolvida por Euler. O que mudou aqui nessa carga crítica? Que, em vez de ser o módulo de elasticidade dado, é o módulo tangente, que eu vou ter que calcular ele aqui. Mas, no final, eu vou ter que ter o comprimento da coluna, o momento de inércia da coluna, e eu vou calcular esse módulo tangente. O módulo reduzido, eu preciso calcular o módulo tangente, ele vai ser essa continha feia aqui, 4 vezes módulo de elasticidade, vezes módulo de elasticidade da tangente, dividido pela raiz do módulo de elasticidade, mais a raiz do módulo tangente ao quadrado. Uma continha bem feia. E depois, equação de Euler de novo, tá? Queria ver se tem um exemplo aqui. Ah, tá. Esse último exemplo... Não, porque ele calcula... Na verdade, não era esse exemplo que eu estava... Tá, pode ser, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma viga, um pilar engastado articulado, 200 milímetros por 100 milímetros, então uma condição quadrada, né, de uma superfície retangular, desculpa, 200 por 100, comprimento 3 metros. O diagrama 2D, o diagrama bilinear de tensão e deformação do material,
está apresentado aqui. Então, eu tenho um módulo de elasticidade aqui, elástico, e eu tenho um outro módulo de elasticidade aqui. Tanto é que essa inclinação ela é modificada, tá? Verifique, utilizando a teoria do método tangente e a teoria do método reduzido, quais são as tensões críticas suportadas. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que calcular para a teoria do método reduzido, o ER, que é o módulo de velocidade reduzido, e para o módulo da tangente, o ET, que é o módulo da tangente. Então, eu vou voltar aqui um pouquinho. Então, eu preciso calcular esse ET, que é, desculpa, é dt sobre dE. Então, é a quantidade que ele varia dentro da parte elástica. Depois eu vou calcular o meu ER e vou fazer essa conta, tá? Então, para esse exemplo, primeiro, o que eu posso calcular? Eu posso calcular o lambda, porque o LE foi dado, o I é 200 por 100, né? Uma base retangular de 200 por 100, base vezes a altura ao cubo sobre 12, calculo o I. O L eu tenho, a área é 200 por 100, então eu consigo calcular o meu lambda. Meu lambda aqui valeu 72,74. O módulo de elasticidade da parte elástica é 200. Olha só voltar aqui. Então, essa aqui, ó, 200 dividido por 0,001. Eu acho o módulo de elasticidade que deu 200 gigapascal, tá? E a tensão que eu tenho do material, aqui eu fiz só utilizando 200, tá? Só para simplificar a conta. Π ao quadrado vezes 200 dividido pelo lambda deu 373 megapascal. Como que eu poderia calcular aqui também? Se eu fosse calcular o módulo de elasticidade do método tangente, eu ia fazer o quê? Eu ia fazer 500 menos 200 dividido... Peraí, sai. Dividido por 0,0035 menos 0,001. Essa divisão aqui, ó, o que é esse resultado aqui? É o nosso ET, tá? Então, o nosso módulo de elasticidade tangente seria a divisão dessa área dividido por essa área aqui em X. Tá? Essa divisão é o módulo tangente. O ER, que é o módulo reduzido, eu tenho que fazer aquela conta lá, que é uma divisão um pouquinho chata de fazer, mas dá para fazer. E aí depois eu tenho os outros dados, tenho o módulo de elasticidade. Ah, foi dado tanto. Aqui não foi dado, né? Mas, aliás, foi calculado, né? Desculpa. Calculando, 200 gigapascal. Tem o momento de inércia? Tenho a área que é 200 por 100, eu calculo o momento de inércia. Tem o comprimento? Tem, 3 metros. Então, eu consigo calcular as outras variáveis. Beleza? Então, é isso. Deixa eu voltar aqui. Gente, então era isso que eu queria passar hoje. Vou parar aqui a gravação.